Abuso sexual e seu impacto no casamento. Casais que sofreram assédio sexual e que não sofreram continuam fora enquanto lutam secretamente em seu casamento. Aqui está o que você precisa saber. Eu tinha 7 anos. Ou talvez 8, disse ele. Ele parecia confuso e perdido. Ele olhou para mim, procurando ter certeza de que o que ele estava dizendo era verdade. O nome dela era Sasha. Ela estava na casa dos 30 anos, estava casada há mais de 5 anos. A princípio, ele exigiu meus serviços por preocupação. Algumas vezes depois, ela falou sobre como um amigo da família abusou dela por anos. Vamos ver se podemos acompanhar, eu disse. Ela não conseguiu identificar quando o assédio sexual começou. Usando uma variedade de intervenções e ferramentas de tratamento, navegamos na história de Sasha. Por pior que fosse, finalmente conseguimos identificar a hora. 7, eu disse. Sim, 7 anos, ele repetiu enquanto seu corpo se movia sucessivamente. Tudo começou então. Demorou tanto que nem acho que consegui descobrir quando parar. O que é assédio sexual? A maioria das pessoas pode se lembrar dos eventos trágicos de suas vidas, incluindo o dia, a hora e o local. O assédio sexual é muitas vezes diferente. Isso explica por que Sasha não se lembra de sua idade quando o abuso começou. De acordo com o Sexual Trauma and Abuse Center, assédio sexual é qualquer ato sexual cometido contra outra pessoa sem consentimento. Exemplos de assédio sexual incluem: item assédio sexual, item estupro, item assédio sexual, item correr atrás, item assédio sexual, item abuso sexual na infância, item incesto, item tráfico sexual, item cyberbullying, item violência sexual nos relacionamentos. As vítimas de agressão sexual podem ter dificuldade em lembrar certos detalhes sobre sua experiência, mas podem lembrar claramente das emoções que a acompanham. Parece confuso? Considere o seguinte: imagine que você sofreu um acidente de carro. Você pode não se lembrar dos detalhes do acidente, mas seu corpo ainda está sofrendo com a dor causada pelo acidente. Sobreviventes de assédio sexual têm o poder de suprimir os detalhes do abuso real. Embora os sentimentos associados ao trauma e as consequências ainda estejam presentes, a memória da ação real, bem como as datas e horários, podem desaparecer. A incapacidade de lembrar detalhes apresenta uma série de desafios. Item duvido que o abuso tenha acontecido. Item não há necessidade de procurar ajuda. Item sentimentos de vergonha e negação. Item falta de acesso aos serviços devido a queixas não resolvidas. Na minha carreira conheço muitas pessoas. Sasha. Silêncio. Aqueles que foram abusados sexualmente e nunca passaram por isso. Eles cuidam de sua vida diária, engajando-se em atividades normais, como cuidar de sua casa, ir à escola e engajar-se no ministério, enquanto lutam secretamente com seu casamento. E quanto ao assédio sexual não resolvido? Sasha chegou ao que ele acreditava serem pensamentos inofensivos que minavam sua capacidade de concentração. Depois de algumas sessões, ficou claro que seu passado estava afetando sua saúde e seu casamento. Sasha descobriu que seu abuso sexual na infância criou um filme em sua mente que causou barreiras à comunicação com seu marido, causou constrangimento físico e resultou em falta de satisfação sexual em seu casamento. Sua ansiedade fez dele uma pessoa crítica que não conseguia encontrar nada de bom em nada. De fato, durante a sessão, quando pedi que ela se descrevesse no casamento, ela respondeu: "Não sou qualificada. Ele vai me deixar um dia." A falta de autoconfiança de Sasha, bem como sua recusa em expressar seus sentimentos e sua recusa em fazer sexo, resultaram em problemas conjugais ao longo do tempo. Além disso, suas queixas frequentes sobre seus erros e fracassos causavam grande angústia ao marido. Ele estava cansado de dizer suas inseguranças, cansado de dizer "eu te amo como você é", e cansado de se sentir culpado quando ele não mandava mensagens ou respondia às suas ligações imediatamente. A magnitude do assédio sexual. Como cristãos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus com autoridade.
Esperamos que possamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5, 7. E que Ele cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Salmo 147, 3. Não podemos minimizar o impacto do assédio sexual. É uma das formas mais comuns de abuso que pode causar estragos na saúde mental e física. Quando uma pessoa é abusada sexualmente, ela perde sua castidade e paz de espírito. O agressor luta com questões de autoconsciência e ódio por anos. Se não for controlado, o bullying pode afetar seu casamento. Estatísticas e diagnósticos. De acordo com o Centro Nacional de Violência Sexual e Serviços, item 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 6 homens sofreram alguma forma de violência sexual durante a vida nos Estados Unidos. Item 81% das mulheres e 35% dos homens relatam efeitos colaterais significativos de curto ou longo prazo, como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Como médico, tratei muitos clientes com histórico de assédio sexual. Como Sasha, muitos sofrem de PTSD. Vi em minha experiência alguns dos efeitos psicológicos mais comuns do assédio sexual, bem como efeitos comportamentais relacionados à intimidade sexual. 4 efeitos psicológicos do assédio sexual. Empurrando um parceiro. As vítimas de abuso sexual, às vezes acreditam que são a causa do abuso, o que desencadeia padrões de pensamento insalubres. Eles acreditam que encorajaram seu agressor a se aproveitar de nós. Em muitos casos, o perpetrador pode usar a mente da vítima para acreditar que a culpa é dele. As vítimas podem dizer coisas como: "Eu não deveria ter usado isso", ou "porque eu era tão bom". Quando a vítima está convencida de que fez algo errado, ela se sente culpada e não pode ser perdoada. Ele está sempre tentando alcançar o nível absurdo que ele criou em sua mente. A vítima pode odiar seu corpo porque ele é corrupto, e, portanto, ninguém quer estar com ele. Esse impacto psicológico pode prejudicar um casamento. A falta de autoconfiança pode fazer com que um cônjuge abusivo perca a confiança em seu parceiro sem motivo. Também pode produzir dúvidas consistentes. Essa falta de autoconfiança resulta na expulsão não intencional do cônjuge, enquanto a vítima não consegue expressar seus verdadeiros sentimentos. Problemas com confiança e vergonha começam a crescer como resultado do abuso, sentindo que seu corpo não é deles. Uma das consequências da agressão sexual é uma sensação de desamparo que oprime as vítimas. Isso ocorre porque seu corpo foi usado sem permissão, e às vezes foi usado apesar da oposição viciosa, portanto, pode criar uma sensação de inadequação. Meus clientes trabalham por semanas, às vezes meses, sessões de tratamento intensivo apenas para recuperar a confiança e aceitar a posse de seus corpos. Vítimas de abuso sexual podem achar difícil entender ou aceitar o versículo bíblico: "A esposa não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas o marido sim." E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a mulher sim. 1 Coríntios 7, 4. Este versículo pode ser distorcido e mal utilizado se for tirado do contexto. Pode parecer ameaçar a vítima. Um homem pode fazer com que sua esposa desligue suas emoções e experimente a futilidade do sexo, se ela usar esse versículo sem empatia pelo passado de sua esposa. No entanto, uma abordagem mais prática é encontrada em Efésios 5:28, onde a empatia é claramente demonstrada. Dessa forma, os maridos devem estar amando suas esposas como a seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo. Este versículo pode trazer paz a uma pessoa que foi abusada e agora está casada, deturpado por humanos e extremos de sexualidade. Vítimas de abuso sexual muitas vezes se sentem culpadas porque desconfiaram delas. Eles podem desprezar os outros e pensar que todos têm más intenções, causando confusão e acusações falsas. Essas crenças são frequentemente aplicadas ao seu cônjuge. Essas visões negativas levam a má conduta sexual extrema. Por exemplo, se um membro da família do sexo masculino está carregando uma criança pequena,